Prazer estar com vocês. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E como diz, e no seu templo todos dizem glória. A Deus toda glória, a Deus toda honra, a Deus todo louvor. Nós estamos numa sequência de mensagens, começamos com aliança, falamos alguns dias sobre aliança, conversamos sobre a fé. E nesse ano de portas abertas, nesse ano que realmente Deus nos concedeu a graça de vivermos, nós precisamos cada vez mais fortificarmos a nossa fé, cada vez mais vivermos num patamar de fé que agrade a Deus e que façam as coisas acontecerem. Então hoje nós vamos falar sobre a fé que agrada a Deus. Vamos falar sobre o quê? A fé. Guarda bem isso. A Bíblia é muito clara ali em Hebreus 11:6. Vamos ler junto? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Feche seus olhos por um momento. Soberano Espírito Santo, nós precisamos, nós dependemos e nós queremos realmente ser ministrados por Ti. Por isso, fala o nosso coração, para que nós possamos entender e colocar em prática tudo aquilo que a Tua palavra nos manda fazer. Sê conosco, escancaramos o nosso coração para ouvirmos da Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Se nós formos ver, a palavra de Deus, nós vamos ver que quando Deus conversa com Abrão, que ainda não era Abraão, que nós vimos o porquê que ele se tornou Abraão nessa sequência de mensagens. Quando Deus fala com Abrão, que é o pai da fé, ele diz o seguinte, olha para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Diz a Bíblia que Abrão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, tornando-se Abraão a nossa referência. Amém? Então ele creu, simplesmente ele não viu nada, ouviu a voz de Deus, não viu nada, mas ouviu a voz de Deus, creu e já começou a se mover para o lugar aonde Deus lhe mandou, sendo que nem sabia para onde era. Sai do lugar, sai da terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele não disse onde era, não mostrou, simplesmente mandou ir. E Abraão foi, por isso ele se torna a nossa referência. E ali em Romanos, capítulo 4, diz que nós devemos andar nas pegadas de Abraão, o nosso pai na fé, ou pai da fé. Amém? Então ele é a nossa referência e nós devemos andar nas suas pegadas. Poderíamos dizer que o texto de Gênesis 15:5 contraria Hebreus 11:1. Porque o Gênesis 15:5 diz o quê? É o que nós vimos antes, aqui, olha para o céu, conta as estrelas, se as pode contar. Então ele manda ver algo. E o que diz Hebreus 11:1? A fé é a convicção daquilo que não se vê. Como é que Deus pode mandar olhar se a fé é algo que não se vê? Parece que há uma contradição. Então, por que Deus, para afirmar a fé de Abraão, lhe pediu que saísse da tenda e olhasse para algo que era visível aos seus olhos? Que é o que diz Gênesis 15:5 e 6. Então o levou para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. E creu ele em Yahvé, nosso Deus, e imputou-lhe isto por justiça. Creu e Deus imputou isso por justiça. O que Deus quer dizer com conta as estrelas, se as pode contar? Quem aqui já tentou, acho que todos nós, já tentou contar as estrelas do céu e perdeu a conta?
Acho que todos nós, um dia, uma noite, sei lá o que noite é, a gente foi e começou a contar. Mas não tem como. São muitas. Perdemos a conta. No caso de Abraão, nós deduzimos que era noite. Sim ou não? Sim. Se Deus manda contar as estrelas, só pode ser de noite. Por quê? Falar de estrelas fala de noite, não fala de dia. Agora veja os versos 8 a 12 do mesmo Gênesis 15. E disse-lhe Yahvé Deus, como saberei, e disse ele a Yahvé Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, que é uma pombinha, e um pombinho, e trouxe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada um deles em frente um do outro, mas as aves não os partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Olha bem o contexto. O que tem a ver esse texto com o outro? Olha bem. Ele cortou tudo isso, que é também uma questão de aliança. Deixa eu só explicar. Abriu aquela novilha, abriu aquele carneiro no meio e colocou as partes separadas. E essa também é uma questão de aliança. E caminhava em forma de 8. Ó. Passa pelo meio, faz a volta, vem aqui, passa pelo meio, passa pelo outro lado, formando um 8. Isso é uma forma de aliança. Abraão passou e Deus passou como um candeeiro fumegante, diz a Bíblia. Então, mas por que está falando? Eu falei esse texto simplesmente para isso. Ó. E as aves desciam sobre os cadáveres, os urubu. Alguém já viu um urubu voando à noite? Alguém já viu? Só de dia. Abraão, porém, as enxotava, e pondo-se o sol, veja bem, era de dia. Aí, pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Nenhum texto na Bíblia declara que era noite. Deduzimos que era noite, porque Deus diz, olha para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. O que Deus quer dizer com isso? Que eu e você subamos a um nível mais elevado de fé e não apoiemos a nossa fé em coisas visíveis. E nós vamos ver no contexto, está escrito, eu não vejo, a coisa é completamente ao contrário daquilo que eu espero, daquilo que eu peço, mas se está escrito, eu peço segundo o que está escrito, eu já não olho para o que estou vendo, mas pelos olhos da fé eu olho para aquilo que eu estou esperando, aquilo que a palavra diz. Posso ouvir um amém? É isso. Então, Deus quer que enxerguemos aquilo que Ele está dizendo que existe. Disse Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Não tinha estrela nenhuma. Se tinha, mas não aparecia. Então, isso que Deus quer, que nós enxerguemos aquilo que Ele está dizendo que existe, mesmo quando o olho não pode ver. Estão me entendendo, sim ou não? Que circunstâncias você está passando, que situação estamos passando, quais são as lutas, quais são as adversidades, quais são as contrariedades que nos afrontam. Se eu estou pedindo a solução de algo, estou pedindo que algo se materialize, é porque ele ainda não existe. E se ele não existe, num passo de fé, seguindo os passos de Abraão, eu devo olhar como se já tivesse solucionado, eu devo olhar como se já tivesse sobre a minha posse. Amém, queridos? Isso é fé. Então, quando Deus diz conta, se as pode contar, porque Ele queria que nós saíssemos disso. Veja bem, não é que Abraão iria, conta as estrelas, se as pode contar. Não é que Abraão iria contar, perder a conta contando. Contei até 1000, perdi a conta. Não. Porque mesmo que não existia estrela, não estava vendo estrelas para serem contadas. E o que Abraão está dizendo é,
Se o Senhor diz que tem estrelas, mas eu não estou vendo, eu vejo estrela. Se o Senhor diz que tem estrela, eu vejo estrela. Eu imagino estrela, eu enxergo estrela, eu conto estrelas. Amém, queridos? Isso é fé. Olha para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. Não estou vendo, mas o Senhor diz que tem, eu creio. Eu vejo, eu imagino, eu enxergo, eu conto estrelas. Isso é o que nós precisamos sair daquilo que o mundo nos mostra, daquilo que a mídia nos mostra, daquilo que nos impõe como algo que não tem como transpassar. Isso é fé. E a Bíblia diz o seguinte, creu Abraão, isso lhe foi imputado por justiça. O que nós precisamos, queridos, é sairmos daquilo que nós enxergamos. Porque, o maior nível de fé é aquele onde eu e você não precisamos de nenhum ponto de contato. Mas se eu não tiver algo para me segurar, eu não acredito. Mas eu preciso visualizar. Sem criticar ninguém, só dando um exemplo. Mas essa rosa ungida, aqui está o poder. Então, se eu tenho essa rosa ungida, as coisas vão acontecer. Mas nós não precisamos de nenhum ponto de contato para crermos naquilo que Deus disse. Se está escrito na sua palavra, se tem uma promessa, eu acredito e eu me lanço como se já os tivesse alcançado. Posso ouvir um amém? Isso é o que a palavra diz. E é isso que nós precisamos acreditar. Simplesmente isso, nada mais, nada menos. Então, o maior nível de fé é quando decidimos levar a sério. Porque lá em Tiago diz, homem de ânimo dobre. Homem é o ser humano, homem ou mulher. Homem de ânimo dobre. Não pense que alcançarás alguma coisa. Ou seja, hoje eu creio, hoje eu vejo, mas amanhã já não vejo mais, já não estou crendo. Eu peço algo, peço a mudança da minha casa, do meu ambiente de trabalho, ou seja, eu peço mudança de uma circunstância. Hoje eu creio, sou um leão na fé, orando. Amanhã, aquela circunstância, ela fica mais forte. Eu olho para ela e já desabo. Não creio mais. Já começa a murmurar. Essa pessoa de ânimo dobre jamais alcança alguma coisa. Nós precisamos mudar, porque se nós não mudarmos, nós dificilmente conseguiremos alcançar alguma coisa. Então, o maior nível de fé é quando decidimos levar a sério o que Deus falou e decidimos nos mover. Porque parado, querido, aquela pessoa assim, eu quero que algo aconteça, vou deitar nessa rede e daqui não saio enquanto não acontecer. Não vai acontecer. O próprio Moisés, quando chega diante do Mar Vermelho, o inimigo atrás, o Mar Vermelho à frente, e quando ele ora, nem ora, era um choro a Deus. Deus disse assim, mas mande ao povo que marche. Se ele marchar, vai acontecer. E nós podemos ver muito bem, já falei várias vezes isso aqui, quando os sacerdotes chegaram diante do Rio Jordão, e diz a Bíblia que era o tempo da cheia, ele estava de margem a margem, de ribanceira a ribanceira, cheio. Quando eles, com a arca no ombro, quando eles colocaram, quando eles molharam o seu pé no Jordão, o Jordão se abriu. E eu costumo dizer que se eles não tivessem molhado os seus pés, eles estariam até hoje ainda lá, só o cadáver deles com a arca nas costas, esperando o rio se abrir. Então, se eu peço algo em concordância com a palavra de Deus, eu já não ajo mais segundo as circunstâncias, eu começo a me mover como se as coisas já tivessem acontecido. E hoje pela manhã eu estava ouvindo uma mensagem ainda de um pastor muito abençoado. Não vou dar o nome dele, porque não sei se ele quer que dê o nome, então. Mas o que ele diz? Muitas vezes se pede, por exemplo, o sonho é uma casa. Eu quero uma casa.
Mas daí, como ele diz, você jamais entrou numa imobiliária, jamais entrou num projeto onde estão construindo algo para ver. Mas eu não tenho dinheiro, eu não consigo, mas pelo menos vá lá. Veja como é que é o financiamento, quais são as condições e comece a sonhar em cima disso. Mas se você nunca vai, você nunca sabe se tem condições reais ou não tem. Simplesmente você fica na circunstância, eu não posso, eu não consigo. Tem que tomar uma decisão. Eu quero, está em concordância com a palavra, eu oro, e eu já me movo como se as coisas já tivessem acontecido. Posso ouvir um amém? Isso é fé. Por que muitas vezes nós não alcançamos? Porque nós somos movidos pelas circunstâncias. O mundo que nos rodeia, ele é mais forte do que a nossa fé. Vem uma notícia, nós acreditamos nela. Vem o quê? Um vento com a poeira, é aquilo que eu acredito. Não. Temos que acreditar no que está na palavra de Deus. Não precisamos de nenhum ponto de contato. Eu não preciso ver para crer. Então, queridos, a fé que agrada a Deus é aquela que tem a capacidade de enxergar o que Deus está falando. Não o que as circunstâncias estão mostrando. Tá difícil? Se você continuar olhando para a circunstância, para o problema, vai ficar mais difícil. A fé que agrada a Deus é aquela que tem a capacidade de enxergar o que Deus está falando, não o que as circunstâncias estão mostrando. Amém? Isso é fé. É assim que nós temos que nos mover. Não é de outro jeito, senão nós não vamos encontrar. Se nós formos ler, não vou projetar porque sai fora do contexto em si. Lucas capítulo 5 mostra a pesca milagrosa. Onde vemos Pedro tentando pescar uma noite inteira. Ele e seus colegas a noite inteira tentaram pescar e não conseguiram nada. E Jesus decide usar o barco e ele diz o seguinte, lança as redes à direita do barco. Mas Pedro questiona, Senhor, o mar não está para peixe. Eu sei pescar. Os meus colegas sabemos, todos nós sabemos que nos criamos, é a nossa profissão. E nós passamos a noite inteira e nós sabemos que no mar não está para peixe. Nós tentamos a noite inteira e não deu nada. Mas sobre a tua palavra lançaremos as nossas redes. O Senhor deu uma palavra, eu sei que não pega nada, não tem, mas o Senhor disse, então eu lanço. O que Pedro estava dizendo era, nós temos todas as evidências, ou seja, as circunstâncias todas, dizem que nós vamos fazer um trabalho perdido. Vai ser tempo perdido, trabalho perdido. Mas porque o Senhor está falando, nós vamos nos mover em cima da sua palavra. Posso ouvir um amém? Circunstâncias contrárias, a coisa completamente, e cada vez fica pior. Ainda bem que não foi o carro, né? Então, todas as circunstâncias se movem contra nós. Mas, porque o Senhor está falando, tem uma promessa. E aí eu pego sempre uma palavra da apóstola Vonice. Toda vez que as circunstâncias estiverem contrárias, a luta for grande, volta ao lugar onde Deus primeiro lhe falou. Se Deus falou, Ele vai cumprir. E aí eu pego a mesma palavra dessa ministração desse pastor que estava ouvindo hoje pela manhã. Ele morava lá no interior, mas no interior mesmo, onde não tinha absolutamente nada. E um dia um irmãozinho, ele tinha 15 anos, e um dia o irmãozinho disse assim, eis que o Senhor me mostra que um dia você vai estar correndo num aeroporto muito grande, saindo de um voo para pegar outro voo para não perder. O que é isso? Olha onde nós estamos. Nem carro tem nessa cidade, você vai me dizer que um dia eu vou estar no aeroporto? Mas ficou na dele. Pois se cumpriu. Por quê? Porque se Deus falou, Deus vai cumprir. O que acontece? Quem é que aborta a palavra de Deus nas nossas vidas? Somos nós mesmos. Se tem uma palavra, queridos, se Deus falou,
Deus vai cumprir. E queridos, olha, eu digo para você, estou falando para vocês, mas falo para mim mesmo, porque muitas vezes a vontade é desistir, mas tem palavra, eu sei o lugar, sei as palavras, sei a hora e sei por quem Deus falou. Então, eu me movo em cima de uma palavra dada por Ele. Quando se cumprirá, eu não sei, Ele sabe. Então, se Ele falou, o responsável por cumprir a palavra é Ele. Eu acredito, por isso eu continuo. Posso ouvir um amém? Assim tem que ser na sua vida. Eu garanto que todos nós temos uma palavra dada por Deus em um tempo. Agora, nós precisamos entender que o tempo é de Deus. O tempo não é nosso. Tem o tempo certo para se cumprir. E eu digo para você, Ele falou, Ele vai realizar o que Ele falou. Meus amados, veja isso aqui, ó. Quando eu e você conseguimos aceitar a palavra e não o testemunho das circunstâncias. Veja bem, quando conseguimos aceitar a palavra em maiúsculo, palavra de Deus, e não há o testemunho das circunstâncias como verdadeiro, é que os milagres vão se manifestar. Diga assim, palavras são sementes que produzem conforme a sua espécie. Então, lá eu não lembro o texto correto, sei que é Mateus, Jesus fala o seguinte, ó, de toda palavra vã. No original a palavra vai dizer, de toda palavra que não dá fruto, que não tenha fruto bom, o homem dará conta no dia do juízo. Que palavras têm saído da nossa boca? Quando olhamos para alguém, eu estou falando, por exemplo, você está orando por alguém, não interessa qual a situação, para sair das drogas, para acertar o casamento, ou seja, a situação que for, você está orando por alguém. Mas quando vem aquela pessoa, contrário àquilo que você está orando, por exemplo, você está orando para que ela saia da bebida, deixa a bebedeira, e você vê ela vem trançando as perninhas. Aí você vai dizer o que para aquela pessoa? Ah, seu bêbado imundo, você não vale nada, eu sabia que não ia dar certo. O que você está fazendo? Você está matando a palavra que você já orou. Você está matando a oração que você fez a Deus. Quando você vê aquela pessoa vindo bêbada, lá vem um filho de Deus. Ainda não está nos caminhos, mas é um santo. Aí você profetiza conforme o seu nível de fé sobre aquela pessoa que você está orando. Não é movido pela circunstância. Quando eu e você conseguimos aceitar a palavra e não o testemunho das circunstâncias como verdadeiro, é que os milagres vão se manifestar. Diga assim, eu sou um agente de mudança. A mudança que você espera, e muitas vezes você quer que venha através de alguém, de um plano do governo, que venha de Deus. Essa mudança já está em você, porque você está cheio da palavra de Deus. E a união da palavra de Deus e do Espírito Santo, vida é gerada. Eu costumo dizer, ali em Gênesis, eu costumo dizer o que está na Bíblia, claro. Ali em Gênesis, capítulo 1, verso 2, vai dizer o quê? Que a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão na face do abismo. Não se vê nenhum relato, não se vê nem sequer meia frase dizendo que Deus chama o Espírito Santo, chama os anjos, chama Jesus Cristo e senta assim, olha assim, ó, dá uma olhada para a terra. Tão feia, tão escura, não tem vida, é sem forma, é vazia. Ele não fala isso. Ele olha para aquilo e diz o quê? Haja luz. E da união da palavra de Deus, do Espírito Santo, que a Bíblia diz que pairava sobre a face do abismo, da união da palavra de Deus e do Espírito Santo, luz, vida foi gerada. Nós somos, queridos, e é isso que Satanás odeia em nós. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Tudo quanto o diabo queria ser, porque tanto é que ele diz, subirei
ao mais alto e sereis semelhante ao Altíssimo. O que ele queria ser, nós somos. O que ele queria usurpar de Deus, Deus nos fez, nos deu. Então ele nos odeia. Então se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e queridos, a Bíblia é muito clara em Salmos 115, verso 16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor. A terra deu ele aos homens, aos filhos dos homens, a nós. Então, nesta terra, a autoridade somos nós. E nós temos duas autoridades aqui. Uma que nascemos aqui, como todos nasceram. Mas a outra é que nós aceitamos a Cristo. Então, nós temos a autoridade de termos nascido aqui, somos filhos daqui, e também somos filhos de Deus. Então, da união da nossa palavra, que é em concordância com a palavra de Deus, e do Espírito Santo que mora em nós, vida vai ser gerada. Posso ouvir um amém? Por isso nós somos agentes de mudança, de transformação, de renovação, de novidade. Não podemos ficar presos no velho, não podemos ficar presos em circunstâncias contrárias que um dia nos prenderam. E aí ficamos dia após dia remoendo o que já aconteceu. Queridos, nós não temos passado. O nosso passado está na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus já levou sobre si tudo quanto não prestava em nós. Então eu não tenho que olhar para o passado, eu tenho que olhar para a cruz de Cristo, porque o meu passado está lá. Amém? Então vamos em frente. Tem muita gente tentando ter um relacionamento com Deus sem levar a sua palavra a sério. Ou seja, eu quero um relacionamento com Deus, mas eu não é bem assim. Espera aí um pouquinho. É relativo esse negócio, porque hoje tudo é relativo. Mas a palavra de Deus não tem nada de relativa. Tudo é absoluto. O que Deus falou é aquilo. E tanto é que diz a palavra, Deus vela ou seja, eu velo pela minha palavra, diz Deus. Então, tem muita gente tentando ter um relacionamento com Deus sem levar a palavra de Deus a sério. Onde não conseguem agir e nem caminhar sobre a palavra de Deus. E o argumento mais usado é que as circunstâncias, os problemas, as necessidades, ou seja, as circunstâncias estão dizendo algo diferente. Deus diz, haja luz, mas está tão escuro, não tem jeito, não consigo ver. E aí as pessoas dizem, pode ser, talvez, quem sabe, Deus não quisesse dizer o que disse. Ou seja, é relativo, não é bem assim. Talvez isso não seja mais para o nosso tempo. Como nós ouvimos isso? Ah, mas isso foi para aquele tempo, ali era diferente. Hoje nós evoluímos, será? E quando nós agimos dessa forma, nós permitimos que a incredulidade, juntamente com a lógica, entre em nossa vida. Queridos, a incredulidade e a lógica, porque se nós vamos raciocinar. O que Deus falou a respeito da INSEGEC são tudo que ele falou. Aí eu olho que assim, nós estamos aqui há 4 anos já, 5 anos. E eu digo assim, pá, tem jeito não. Como diz o nordestino, dou conta não. Vai dar certo não. Não é assim. Eu não posso olhar. Eu não posso permitir que a incredulidade e a lógica diz que é isso e acabou. Não. Algo que nós devemos entender e declarar, guarde isso, algo que nós devemos entender e declarar é que a palavra de Deus é digna de confiança. Diga assim, a palavra de Deus é digna de confiança. Amém? Tito, capítulo 1, verso 2, mostra uma característica de Deus que não podemos perder de vista.
Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, diga assim, o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. O que isso quer dizer? O que quer dizer que Deus nos amou muito antes da fundação do mundo? É que para Deus não há passado e não há futuro, mas um eterno presente. Isso chama-se onisciência. Deus sabe tudo, até o fim, se houver fim na eternidade, que não há fim, Ele sabe tudo. Então, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Essa característica, nós não podemos perder de vista. Nós não podemos duvidar. E Paulo fala não somente da esperança da vida eterna, mas diz que a esperança se baseou na promessa de um Deus que não pode mentir. Se Deus falou, queridos, Ele vai cumprir. Só depende de nós. É de nós que eu digo crer e colocar em prática. Porque se nós não deixarmos... Por que acontece? Havia uma linhagem de sumos sacerdotes. E Eli era para ter os seus filhos todos seguindo. Mas quando Eli deixa que seus filhos se desviem, e ele não toma uma posição, o que Deus faz? Ele tira a Eli. Ele levanta Saul como rei de Israel, o primeiro rei de Israel, Saul. Mas quando Saul se desvia, desobedece a Deus, e quando Deus diz assim, quando aí Samuel chega para Saul e diz assim, antes tem Deus mais prazer em sacrifícios do que em obediência? A desobediência é considerada ao pecado da feitiçaria. Então Deus tira Saul, a sua descendência não sobe ao trono, e ele levanta a Davi. Por que eu estou dizendo isso? Porque só quem pode abortar as promessas de Deus, e tem promessa para todos nós, só quem pode abortar essas promessas para a nossa vida e parentela, ou seja, o nosso ambiente geográfico onde estamos, somos nós. Ninguém mais. Porque na terra, nós somos a autoridade. Do fruto da vossa boca comereis. Eu sou, diga assim, eu sou o que eu penso. E eu tenho o que eu falo. Eu sou, queridos, o que eu penso. E o que eu vou pensar? Nós somos o produto daquilo a que nos expomos. Se eu me expor à pornografia, todo dia eu vou fazer o quê? Eu vou ser o quê? Um pedófilo? Um estuprador? E aí para fora. Se eu me expor o dia inteiro à violência, se eu me expor o dia inteiro ao que não presta, é o que eu vou ser. Mas se eu me expor à palavra de Deus, se eu me expor àquilo que edifica, é isso que eu vou ser. Porque da minha boca, a Bíblia diz, a boca fala o que está cheio o coração. Se eu me encho da palavra de Deus, se eu me encho do que edifica, quando vier uma circunstância contrária, um problema, eu não falo o problema, eu não falo um palavrão, eu não falo uma maldição. Eu falo que edifica. Eu dou uma palavra. E da união da palavra de Deus que está em mim, do Espírito Santo que mora em mim, vida é gerada. Precisamos entender isso. Porque se nós não entendermos, eu sou o que eu penso, só penso que não presta, já saio de casa, Senhor, olha o ladrão, olha a violência, olha aquele cara, e vai me bater. É o que vai acontecer. Eu sou o que eu penso e eu tenho o que eu falo. Mudemos isso, queridos, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, queridos, cada palavra que Deus declara, cada promessa que Ele faz, é com o propósito de que se cumpra. Deus não vai chegar assim, olha ali o fulaninho ali. Vou dizer uma palavra para ele. Mas dá-lhe um pouco, mas não precisa se cumprir, não. Vamos só dar uma enganada nele. Não.
Cada promessa que Deus faz é com o propósito de que se cumpra. Deus não está de brincadeira. Deus não pode mentir. E queridos, a Bíblia não, botei um não maiúsculo, a Bíblia não diz que Deus apenas quer. Ela diz que Ele não pode mentir. Não é que Ele não quer. Por quê? Porque Ele é a fonte da verdade. Ele não tem como mentir. Hoje, se nós formos olhar para as circunstâncias, queridos, nós vemos tantas pessoas mentindo, e eu conheci muitas pessoas, muitas mesmo, pessoas que acreditam na sua mentira. Elas já vivem uma mentira, porque mentiram tanto que elas não sabem mais diferenciar a verdade da mentira. E nós vemos isso diariamente na televisão, nas notícias. As pessoas vêm e mentem descaradamente. Agora está chegando um tempo disso mesmo. Precisamos mudar isso. Precisamos realmente ser a reprodução do nosso Senhor. Precisamos ser a imagem e a semelhança dele. Vivermos essa imagem e semelhança. Da nossa boca não pode sair nenhuma palavra mentirosa. Amém? Então aqui, queridos, isso aqui é uma questão de caráter. Esse é o caráter de Deus. Ele não pode mentir. E a fé, a nossa fé, se apoia no caráter de Deus, que quando fala, não está de brincadeira. Veja bem, ó, a fé, a nossa fé, se apoia no caráter de Cristo, que quando fala, não está de brincadeira, não está enganando e nem mentindo para ninguém. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus é digna de toda confiança. Diga assim: este Deus que eu sirvo não pode mentir. Como está o seu ambiente geográfico? Ambiente geográfico, eu digo onde você mora, você vive. No trabalho, no estudo, a vizinhança, a parentela, como está? Você é um agente de mudança. Não se foque nas circunstâncias, não se foque nas notícias contrárias, nas notícias negativas, não se foque naquilo que você vê. Jeremias 1,12 diz assim, ó: eu, Yahvé, eu, o Senhor, velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Velo, tenho cuidado, estou sempre, ou seja, velar por alguém. O que, por exemplo, velar um morto, o que é? A pessoa fica ali 24 horas, vira a noite ali cuidando do morto, como se fosse fugir. Então, velar é a mesma coisa, é um cuidado que Deus tem pela sua palavra. Não tem como ele não cumpri-la. Posso ouvir amém? Em outras palavras, Deus está dizendo assim, ó: depois de falar, eu fico vigiando, fico de olho até que a palavra se cumpra. Amém? Esse é o nosso Deus. Deus está dizendo, mais uma vez falando, que Ele não está de brincadeira quando fala algo. O tempo todo, Deus traz para nós as garantias de que Ele é sério em relação à sua palavra. Hebreus capítulo 6, verso 18, diz assim, ó: para que mediante duas coisas imutáveis, ou seja, que não podem mudar, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançarmos mão da esperança proposta. Esse é o nosso Deus. Não há como não acreditarmos nele. O que nós não podemos é tentar fazer as coisas ao nosso modo. Olha o problema que teve Abraão, o problema que ele causou quando ouvindo Sara. Porque veja bem, um homem com 100 anos e uma mulher com 90,
Havia uma promessa desde os 75, 25 anos ele esperou, que a Bíblia diz que Deus falou para ele que faria dele uma grande nação, um descendente nasceria dele. Mas 25 anos esperou e nada acontece. Um pouco antes foi que daí ele ouviu a voz de Sara e acreditou quando Sara disse assim, olha, eu estou velha, já não tem mais jeito, meu útero já murchou, não vai dar nada mesmo, e nós estamos envelhecendo. Então pega a minha serva e tenha um filho com ela como se fosse meu. Olha o problema que ele causou. Porque não esperou Deus. Quando nós não esperamos, quando nós tentamos antecipar, queridos, até mesmo uma criança, ela tem 9 meses para nascer, não tem como antecipar o seu nascimento. Quando ela é antecipado, a criança tem que ficar numa incubadora para quê? Para poder amadurecer aquilo que ainda não está maduro. Quando nós pegamos, e a gente vê muito em supermercados isso, ou em fruteiras, pega uma laranja, ou seja, uma fruta bonita, linda, você vai ver ela é sem gosto nenhum. Por quê? Porque ela foi colhida muito antes do tempo de estar madura. Ela foi amadurecida à força para não estragar durante a viagem. Tudo tem um tempo. Nós precisamos esperar o tempo de Deus para a nossa vida. Queridos, Ele não mente. Se Ele disse, tem o tempo, vamos esperar. E eu costumo dizer, 36 anos nós fizemos dia 7. Eu orei sem dar uma palavra, eu orei 1 ano e meio pela dona Ana. 1 ano e meio sem nem, só via de longe assim, ó. Até que um dia, 1 ano e meio depois, de muita oração e jejum, aí conseguimos conversar. Estamos juntos há 36 anos. Que nos conhecemos, que eu vi ela, conhecer não, são 39, porque 1 ano e meio orei, 1 ano e meio, 9 meses namoramos, 9 meses noivamos e casamos. Vale a pena esperar. Amém? Vale a pena. Então, né? Nada já foi há 36 anos. Então nós, queridos, diga assim, o Deus que jurou, que deu garantia do que está falando, não pode mentir. Amém? Nós precisamos entender o peso, nós precisamos entender a força e o poder da palavra liberada por Deus. E aí nós vamos ver Marcos 13, 31. Jesus declara assim, passarão céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quanto tempo vai levar, não sei. Ontem até estava dando uma olhada no National Geographic, aí mostraram ali, eu não lembro nem o nome do bicho, que já está na Terra há 140 milhões de anos. É tempo, né? O bicho velho. Então não sei quantos anos ainda vai viver a terra, mas diz que passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Deus não pode mentir. Amém? Jesus está afirmando o seguinte, vocês podem levar a sério o que eu estou dizendo. A minha palavra é séria. Eu não posso mentir, eu vigio sobre ela, ela não vai passar, ela é verdadeira. Amém? Então, João 17, 17, Jesus orando ao Pai, ele diz assim, a tua palavra é a verdade. Verdade não essa verdade que vemos hoje, que é uma verdade relativa, não, é a verdade verdadeira. Essa é a maneira como cada um de nós deve olhar para aquilo que Deus fala. Amém? Não tem como olharmos de outro jeito. Queridos, eu sei que tem momentos em que eu e você somos ou seremos testados, seremos provocados pelas circunstâncias, a nos deixarmos impressionar pelo que estamos vendo. E não são poucos momentos, não, são muitos. Mas
Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, olhar para as circunstâncias, em vez de ficar com a palavra de Deus, é a receita para abortar qualquer manifestação de Deus em nossa vida. Seremos testados, seremos. As circunstâncias virão. Teremos grandes dificuldades. Olharemos, só veremos uma grande montanha que não tem como transpassar. Sim. Porém, olhar para as circunstâncias, em vez de ficar com a palavra de Deus, é a receita para abortar qualquer manifestação de Deus em nossa vida. Não olhemos para as circunstâncias. Não olhemos para as dificuldades. Elas vêm. Por isso que a Bíblia diz, ali em 1 de Pedro, se não me engano, que Satanás, ele anda ao nosso derredor, bramando, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E como é que ele busca? Como é que ele tenta tragar? Através das circunstâncias. Por isso que vem capacete da fé, coraça da justiça, mas capacete da fé primeiro, porque toda luta começa e termina aqui, ó. Eu sou o que eu penso. Se eu penso que eu sou um derrotado, se a cada dia eu penso que não tem jeito, é isso que vai ser a seta do maligno. Veio, entrou e criou raízes. Não podemos olhar para as circunstâncias. Temos que olhar, ficarmos com a palavra de Deus, que mais tempo ou menos tempo ela se cumprirá. Um dia como 1000 anos é como um dia. Porém, Deus não retarda a sua promessa, o cumprimento da sua promessa. Não interessa quanto tempo passe, se Ele falou, Ele vai cumprir. E em Mateus 14, queridos, nós vemos Jesus caminhando sobre as águas, em direção a seus discípulos que estavam remando há mais de 9 horas, sem avançar, porque o vento lhes era contrário. E ao vê-los, os discípulos gritam apavorados. Mas por que eles gritam apavorados se eles eram pescadores? Conheciam aquele lugar. Porque dizia a lenda que quando algum pescador que estivesse ali visse um fantasma, é porque realmente ele ia morrer. Então eles gritaram apavorados por causa disso. Então, Jesus os acalma e diz assim, ó, não tenham medo, sou eu. E aí Pedro, né, que não era muito intrépido, gostava de ficar calado, entre aspas, ele diz assim, ó, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Em outras palavras, Pedro está dizendo o seguinte, ó, se você é meu mestre, e eu sou seu discípulo, tenho que me mover do jeito que você se move, acima das tempestades, dos problemas e das circunstâncias. E diz a palavra que Pedro andou sobre as águas, andou sobre as palavras ou a palavra de Jesus. Ou seja, guarde isso, o chão que Pedro pisou foi a palavra de Jesus. Pedro era intrépido, sim. Pedro era impetuoso, sim. Mas Pedro não se atreveu a pisar nas águas ou na água antes de ter uma palavra. E aí o que acontece? Se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus diz o quê? Vem. Agora, depois que Pedro recebe a palavra, ele sai do barco. Outra definição de fé, queridos, é olhar para Jesus na hora de tempestade e dizer o seguinte, ó. Outra definição de fé é olhar para a tempestade, ou olhar para a circunstância, para o problema, e dizer o seguinte, ó. O que o Senhor falou é o que está valendo, não o que está acontecendo à minha volta. Posso ouvir um amém? Isso é o que nós precisamos aprender. Se nós colocarmos isso em prática, porque é interessante, né?
Deus fala algo, a palavra de Deus fala algo conosco, uma palavra rema vem para nós. O que é uma palavra rema? Palavra de Deus toda escrita é a palavra logos. Mas você está lendo, dali um pouco salta, parece que salta um versículo, uma palavra ou uma frase, e aquilo se torna para você algo específico. Isso nós chamamos de palavra rema. Então Deus dá uma palavra rema para você. Mas daí as circunstâncias vêm, eu prefiro, eu quero, eu olho primeiro, aceito a circunstância e não a palavra de Deus. Só o que o Senhor falou é o que está valendo, não o que está acontecendo à minha volta. E é interessante, enquanto Pedro está olhando para Jesus e leva a sério o que ele falou, não está sendo afetado pelas circunstâncias. Mas no momento em que Pedro tira os olhos de Jesus e perde o foco da palavra liberada, olha à sua volta e começa a afundar. Qual é o segredo aqui? Não olhe para as circunstâncias. Fixe os seus olhos em Deus, em Jesus, na sua palavra, e não tem como você. Por que um corredor, principalmente o corredor velocista, 100, 200, 400 e até 800 metros, 400 o máximo, ele não olha para trás, ele não olha para o lado, ele olha para a linha de chegada. Porque se ele olhar para o lado, além de ele estar duvidando se está na frente realmente, ele também pode perder o equilíbrio. Nós não, assim que nós olharmos para a circunstância, nós perdemos o foco. Isso eu aprendi com alguém. Pregando, ele tem um problema, ele é estrábico. E aí ele mesmo ministrando sobre ele diz assim, ó, mesmo um estrábico, que um olho olha para cada lado, assim, ó, esse um olho olhando para um lado e para o outro, eles não conseguem ver duas imagens, porque o cérebro só ele consegue ter uma imagem. Mesmo os olhos vendo duas coisas, o cérebro só fixa numa. O que isso quer dizer? Se eu olhar para a circunstância, eu tiro os olhos da palavra. Se eu olhar para a palavra, ter ela como meu alvo, eu não vejo circunstância. Está caindo. Por isso que diz o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não será atingido por quê? Porque está olhando para Deus. Por isso começa o Salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Agora veja bem, você numa guerra, você algo horrível, bizonho, horrendo, 1000 caindo do teu lado, 10.000 à tua direita, tu começa a olhar assim, o próximo sou eu. Você vai junto. Mas se tu tá fixado aqui, ó, tá caindo aqui, caindo lá, caindo você fixado aqui, a Bíblia diz, você não será atingido. Amém, queridos? Simplesmente é isso. Nada fora disso. Se nós nos fixarmos naquilo que Deus falou, não tem como dar errado. Não tem. Então, em vez de aceitar as circunstâncias prevalecerem, mesmo afundando, Pedro não aceitou que as circunstâncias prevalecessem. Pedro gritou. Pedro, queridos, Pedro sabia nadar. Pedro era um pescador, e ali em João 21 fala que Pedro pulou do barco, e o barco estava, segundo a Bíblia de hoje, se não me engano, 200 metros longe, e Pedro nadou, sem problema nenhum, foi até o encontro de Jesus. Então, quando Pedro grita que afunda ali, ele não está com medo de se afogar, porque ele sabe, ele podia voltar nadando para o barco. Pedro não estava com medo de se afogar quando grita por socorro. O que Pedro está dizendo é o seguinte, ó, eu me recuso a voltar para o barco nadando. E ao pedir socorro, a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão para ele. E eu creio, queridos, que Pedro foi o único homem a andar sobre as águas 2 vezes. Ele foi em direção a Jesus, olhou as circunstâncias, afundou, pediu socorro, Jesus levantou ele e ele voltou caminhando para o barco. Posso ouvir um amém? Ele foi e voltou. E para encerrarmos, que não tem como... Pensei que pregaria tudo hoje, não tem jeito. Para encerrarmos, queridos,
A atitude de Pedro nos ensina que não importa o tipo de tempestade que estamos enfrentando, precisamos aprender a andar pela palavra de Deus e não pelo que os nossos olhos veem. Posso ouvir um amém? E Hebreus 4:2 diz assim, ó: a palavra para nada lhes aproveitou, porque não foi unida com fé no coração dos que a ouviram. O que isso quer dizer? A atitude de Pedro foi o que? Andar sobre a palavra. Se você recebe a palavra, mas não coloca em prática, não anda sobre ela, essa palavra para nada lhe aproveita. Por quê? Ela não foi unida à fé no coração de você que tem ouvido. Nós precisamos, só para encerrar, nós precisamos nos posicionar sobre a palavra de Deus e andar sobre essa palavra. Porém, precisamos também entender as consequências de não levar essa palavra a sério. Quem não leva essa palavra a sério, quebra a sua cara. E como nós temos visto pessoas que retrocederam, pessoas que não levaram essa palavra a sério, quebrando a sua cara. Precisamos nos voltar para Deus. Amém? Feche seus olhos. Diga assim: Pai, te peço